Olá, jovens! Aqui é o professor Lucas de novo, mais um vídeo para o 7º ano, terminando o nosso conteúdo que eu estava aqui explicando para vocês, tá? Agora eu vou explicar essas atividades aqui, ó, da página 111, tá bom? Página 111, atividades. Tinham 3 questões, que eram questões muito difíceis de debate, reflexão. E eu acho que eu até devia ter mandado esse vídeo antes. Eu gravo o vídeo um pouquinho depois, porque esse vídeo é como se fosse uma espécie de correção, né? Vocês tentam fazer sozinho, eu mando o vídeo e aí vocês corrigem o que tiver errado, vocês tentam. Mas tirando a 1, vou explicar a 1, depois eu falo da 2 e da 3. A 1 ela pergunta o seguinte, ó. Nos atuais Haiti, Cuba e Jamaica, a maioria da população é formada por afrodescendentes, sendo as pessoas de origem indígena um grupo muito pequeno. Por que esse fenômeno ocorreu nessas ilhas do Caribe? Bem, então o que acontece? Vocês se lembram que principalmente no século XVII, vocês já estudaram isso, o Brasil foi produtor de açúcar, né? As ilhas do Caribe, Cuba, Jamaica, qual outra que ele usou aqui? Haiti, né? Eu acho que vocês nem sabem disso. Vocês achavam que Jamaica ficava na África, né? Não, Jamaica fica na América Central. Fica aqui juntinho, em cima da gente aqui, perto de Cuba, perto do Haiti. Então, esses países, eles eram colonizados pela Espanha. Eles basicamente tinham a função de produzir cana-de-açúcar, né? Isso dava lucro para a colônia, porque aí os espanhóis vinham para essas ilhas, se carregavam de açúcar e levavam para a Europa, onde eles cobravam um absurdo pelo preço do açúcar. Açúcar é uma coisa caríssima, porque é impossível plantar açúcar na Europa, né? Com aquele clima horrível que eles têm. Só aqui dá para plantar. Mas enfim, aí ele pergunta o seguinte, ó. Por que esse país só tem negro? Porque, se você for pensar, é um país de índios, na teoria, colonizado por brancos. Por que tem negro nesse país? 85, 90% da população é negra. Porque os índios, e muitos dos índios, não queriam trabalhar, né? Não queriam ser escravizados, não aceitavam trabalhar gratuitamente para alguém. Então o que acontece? Os espanhóis exterminaram os índios desse país. Imagina que esses países são umas ilhazinhas desse tamanho, do tamanho, sei lá, do Alagoas. E aí, quando os índios não quiseram trabalhar de forma escrava, eles fugiram ou eles foram mortos, os europeus, óbvio que eles não iam trabalhar, o europeu não gosta de trabalhar, eles importaram trabalho escravo. Olha só que louco. Eles não gostavam de trabalhar, aí eles viajaram até um outro continente para poder pegar mão de obra gratuita, comprava como se fosse ferramenta, como se fosse maçarico, como se fosse uma enxada, uma pá. Eles iam lá, traziam esses caras para cá e trabalhava de graça, escravizava esses caras lá. Espera um minuto, essas motos passam aqui estragando o meu vídeo, mas tá bom, fazer o quê? E aí, eles descobriram outro comércio lucrativo, porque eles estavam lucrando no comércio do açúcar, né? E aí eles começaram a lucrar também no comércio dos negros, né? No tráfico negreiro. Os caras iam, alguns espanhóis, alguns portugueses, iam para a África, capturavam os negros lá, metiam dentro de uma embarcação e levavam eles para essas ilhas para trabalhar de graça, o serviço escravo. Em alguns países os negros se revoltaram, como no Haiti. O Haiti, os negros se juntaram e expulsaram os brancos da ilha. Por isso que hoje no Haiti só tem negro. Alguns países, hoje, se você for ver, por exemplo, você vai lá para Cuba hoje, você vê que 85% da população é negra e você tem ali um pouquinho de branco. Esses negros são os filhos, são os netos, os bisnetos desses negros escravos que vieram da África. E os brancos são os filhos, netos e bisnetos dos brancos que eram os senhores que escravizavam esses negros. E eles estão ali morando no mesmo país, né? Basicamente assim aqui no Brasil. Só que no Brasil a gente tem 70% de negro e 30% de branco. Por que a gente tem 30% de branco? Tanto mais. Era pra gente ter 90%, igual a esses países. Acontece que no Brasil, nos anos 70, 50,
durante a guerra, teve muito estrangeiro fugindo da guerra aqui no Brasil. Então tem muito japonês aqui no Brasil, tem muito italiano, tem muito alemão, gente que durante a guerra fugiu para lugares pacíficos, aqui o Brasil, por exemplo, né? Então o Brasil tem muito branco por causa da migração. Já essas pequeníssimas ilhas, como Cuba, Haiti e Jamaica, eles não têm essa imigração, né? Então o povo que se desenvolveu lá é um povo basicamente negro, tá? Por causa do trabalho escravo que era feito lá. Agora, a 2, ela traz uma charge para vocês. Falar para vocês fazerem em duplo, mas não dá pra fazer em duplo, obviamente vocês vão ter que fazer sozinho. E aí traz uma charge de um espanhol falando: trazemos cultura, educação e progresso, com uma espada na mão. Parece político falando, né? Aí o índio olha pra ele e fala: tá bom, mas se você vai trazer política, educação e progresso, por que uma espada? Por que precisa da espada pra isso? É óbvio que né? Eles nem falavam o mesmo idioma, mas vão fingir que é verdade. Ah, qual grupo social está representado na imagem? Ah, isso é fácil, né? Os espanhóis colonizadores pelo espanhol colonizador e os índios aqui pelo índiozinho, tá? Que momento histórico? A chegada dos espanhóis na América, né? Tá fácil. A é fácil, não precisa nem pensar. Vamos lá para B. O que o comportamento do europeu ao encontrar-se com o índio americano revela? O que ele revela? Ele revela que o europeu tem um gesto agressivo para dizer uma coisa carinhosa, porque ele está dizendo: olha, eu vim trazer progresso e educação, só que ele está dizendo: eu vim trazer progresso e educação, com uma espada na mão. Ou seja, era só mentira essa história de levar progresso e educação. Era só uma desculpinha que eles inventavam para poder chegar lá e matar todo mundo. Porque ele matava o cara e falava: esse cara é um boçal, esse cara que eu matei, ele merecia morrer porque ele ele não era civilizado. Eu ouço muito essa palavra. Ah, vamos invadir as tribos indígenas para civilizar elas. Gente, não fala um absurdo desse, pelo amor de Deus, coisa de gente ignorante, tá? Os índios são civilizados. A civilização deles é muito mais envolvida do que a nossa. A diferença é que a gente inventou a arma de fogo e por isso a gente mata eles, né? Os brancos matam eles. Eu, Deus me livre, nunca vou atirar em um índio. Nem do MST, nem em ninguém, porque quem é oprimido na sociedade tem que ser ajudado, não tem que ser combatido, né? Mas, enfim, a charge, ela mostra esse momento, que o cara diz que vai trazer educação, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas tá lá com uma espada matando os índios, né? Aí na C, ele fala pra você continuar o diálogo. Se você for um bom desenhista e quiser desenhar o próximo quadrinho, fazer uma nuvenzinha e colocar um diálogo pra cada um, legal. Mas se você quiser só escrever quais seriam as próximas falas, escreve qual seria a próxima fala. Espera aí com o cachorro. Então, a ideia tem que defender o argumento deles. Então, qual seria a resposta que o europeu diria, né? Seria possivelmente alguma coisa do tipo assim: ah, nós somos superiores, ah, a gente está aqui trazendo educação, ah, a gente é alfabetizado, ah, a gente sabe, tem tecnologia, a gente sabe viajar, a gente constrói barco, navio, enfim. Pode ser qualquer argumento dizendo que eles são superiores e que por isso eles têm direito de explorar, de dominar, de matar, enfim. E você pode responder a resposta dos índios, né? O que o índio diria em resposta? Diria que não quer? Diria que não faz sentido? Diria que tá bom, eu aprendo, mas abaixa a espada? É o que eu diria. Eu falava: pô, cara, baixa a arma, depois na conversa, né? Mas baixa a arma. Mas enfim, pensem, sejam originais, sejam criativos, tá? Esse cachorro tá me tirando a paciência. Aí na D eu espero que vocês argumentem. Aqui tá dizendo que era para argumentar para seus colegas, escrever um texto. Não. Escreva uma resposta de 3, 5, 10 linhas no máximo, explicando por que você acha que foi absurda, né? Tá escrito: ó, apresente seus argumentos para os colegas. Os seus argumentos para os colegas e ao final das exposições realizem um debate para escolher os argumentos mais convincentes, né? Não vai dar para fazer o debate, nem vai dar para apresentar para os colegas, mas escrevam aí o seu argumento, que eu vou ler as respostas e depois eu coloco aqui a que eu mais gostava. Vou colocar aqui embaixo nos comentários o aluno que eu mais gostava do argumento, tá? Mas é um argumento dizendo o que você acha desse momento, desse evento aqui, que são os espanhóis chegando e dominando o território dos americanos, dos índios, né? São os índios são os verdadeiros americanos, eles são da América, né? Os espanhóis chegaram depois, os ingleses chegaram depois, os portugueses chegaram depois. Quem é verdadeiramente americano são eles. Então, esse é um argumento, por exemplo, que você pode usar. Você pode usar o argumento que durante a história os povos sempre interagiram entre si e o povo forte sempre, quem é mais forte, sempre saiu em vantagem, né? Isso que aconteceu aqui nesse momento da história. Mas enfim,
não quero que vocês copiem o que eu falo, eu quero que vocês reflitam, eu quero que vocês pensem e que vocês cheguem nas conclusões, tá bom? Bem, aí para terminar, a 3, ele tem um textinho e tem 3 perguntas muito simples, muito fáceis, que vocês podem pegar do texto e colocar a resposta lá que é fácil, ó. Explique por que os indígenas não se impressionaram com a intenção dos colonizadores. Eu acho que eu não vou nem explicar isso aqui pra vocês, porque tá no texto, tá muito fácil. Tá, eu vou falar. Aqui tá escrito o seguinte, ó. Eu vou ler pra vocês o trecho que fala. Ó. Os índios das regiões atravessadas por Cortés não ficavam muito impressionados com as suas intenções de colonização, porque esses índios já tinham sido conquistados e colonizados pelos astecas. Então, um cara chegar e dizer que quer mandar e dominar era normal pra eles. Na Espanha, tá? Tô falando da Espanha, não tô falando do Brasil. Então os espanhóis chegaram e falaram, ó, a gente vai dominar vocês. Antes eram os astecas, agora é a gente. A gente falou, tá bom, ser dominado por um, ser dominado por outro, pra mim tanto faz. Mal sabiam eles, né? Coitados. Aí a B pergunta, qual povo foi mais prejudicado? Né? Qual povo foi o mais prejudicado com a chegada dos espanhóis? Se a gente seguir esse pensamento, foi o povo que estava dominando, né? Porque para os índios que estavam sendo dominados, tanto faz ser dominado por um ou pelo outro, mas os astecas eram a grande civilização que dominava as outras, né? Então, quem ficou prejudicado com a chegada dos espanhóis foram os astecas, porque perderam a hegemonia deles, né? Viraram mais um dos índios escravizados e dominados, quando não foram mortos. Então, ó, a C pergunta, essa C é mais dificilzinha, por isso eu vou explicar. Qual que é a estratégia que é semelhante que eles adotaram, tanto Pizarro como Cortés? Foi de virar amigo dos inimigos. Conhece aquela história? O inimigo do meu inimigo é meu amigo e o amigo do meu inimigo é meu inimigo, né? Então, os astecas eram uma grande civilização desenvolvida, com tecnologia, com matemática, com astronomia. Então, para destruir esse grande império, que era o Império Azteca, os espanhóis, claro que eles tinham arma de fogo, era mais fácil, eles com certeza iam ganhar, mas eles foram se aliando aos inimigos, né? Ou então foi dominando as tribos que eram inimigas e juntando o pessoal para lutar contra os astecas, né? A civilização azteca era muito desenvolvida, gente. Segredos que a gente talvez nunca tenha contato de novo, porque todos eles morreram. Todos eles foram mortos, dizimados e destruídos. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos, porque imagina quantas outras civilizações foram completamente destruídas e todo o conhecimento que eles tinham talvez tenha sido se perdido. Já pensou se um dos astecas soubesse trabalhar com uma flor ou com uma folha em especial e, sei lá, descobrisse a cura do câncer? E esse cara morreu. E aí todo o conhecimento que ele tinha morreu, e todo o conhecimento dessa população, não são só os astecas. Na história da humanidade, vários povos foram destruídos por causa de guerra, de conflito, de dominação e principalmente por causa da cobiça. O homem, ele só pega em armas e vai lá destruir um país inteiro quando ele vai lucrar com isso, quando ele vai tirar alguma vantagem disso, né? E esse é o motivo. Eu vou parar o vídeo por aqui. Ah, tá. Antes de encerrar o vídeo, tem outra coisinha que eu tenho que falar. Eu mandei uma cruzadinha lá pra vocês, eu espero que o Paulo tenha aumentado ela. Não sei se... Quando eu mandei ficou pequeno, tomara que ele tenha aumentado antes de imprimir, senão vai ficar pequenininho pra vocês colocar a letra. Não vou explicar, porque tá lá, é só você que acertar as letras nas palavras, tá? Procura no negócio que você vai encontrar. E aí você tem que colocar onde que tava, tá? Ó, cruzadinho eu não vou falar pra vocês como responder, vocês sabem, né? A primeira pergunta tá lá, região dos Andes habitados pelos povos incas, tá lá, pré-colombianos, tá escrito lá, já tá respondido. 2, tipo de escrita desenvolvida pelos povos maias. Descobre, joga no Google aí, vai lá e preenche, tá bom? Aí, o que eu quero explicar pra vocês é o seguinte, embaixo eu coloquei um mapa com A, B, C e tô puxando um quadrinho pra vocês escreverem ali o nome do império que existia, tá? Ó, Incas, Maias e Astecas, um é pra cada um, tá? Espero que vocês acertem. Aí, essa aqui que é a parte que eu queria falar. Observe o mapa, né? E faça o que se pede, preencha os quadros com o nome dos povos habitados. Tá. A 2 é o seguinte, responda com suas palavras. Qual foi a consequência da chegada dos espanhóis para os povos que viviam no continente? Principalmente para os incas, os maias e os astecas. Qual foi a consequência para eles, gente? Pensem nisso.
porque foi pura morte e destruição, né? Foi extermínio da população, foi escravização das mulheres e das crianças, foi destruição das estruturas, da política, da sociedade, dos prédios, das casas, do mundo onde eles viviam, da agricultura que eles tinham desenvolvido, da medicina, da astronomia, de tudo que eles tinham construído, tá? A chegada dos espanhóis significa caos, morte, destruição, né? Enfim, triste, é triste falar disso. A história é um negócio triste. Enfim, para alegrar, vou falar para vocês que chegou o fim do nosso vídeo. Se você está assistindo esse vídeo até o final é porque você possivelmente fez todas as atividades. Meus parabéns. Eu sei que deve ter uns 4 ou 5 que chegou no final do vídeo. Espero, meus parabéns, vocês são especiais. Um futuro maravilhoso aguarda vocês, tá bom? Tô com saudade, mantenham-se firmes. Logo a gente tá de volta. Tchau, gente.